as raízes antigas do segredo, conexões históricas entre civilizações perdidas e os arquivos dos OVNIs. Desde que os primeiros documentos começaram a vazar, desde que o Pentágono admitiu publicamente que objetos não humanos cruzam nosso céu, desde que fragmentos metálicos inexplicáveis chegaram às mãos de cientistas independentes, uma conclusão começou a se impor lentamente, quase como uma sombra retornando após milênios de esquecimento. Isso tudo não começou no século XX. Não começou com Roswell, nem com o AATIP, nem com os vídeos da Marinha. O fenômeno é vasto, profundo, antigo, tão antigo quanto as primeiras cidades humanas. Ao conectar os arquivos modernos com registros arqueológicos, mitos, inscrições, estruturas megalíticas e relatos históricos, surge um padrão que desafia a versão oficial da história. Um padrão que sugere que esses visitantes já estiveram aqui antes, interagiram com civilizações avançadas, entregaram conhecimento proibido, desapareceram nos céus e deixaram um vazio de séculos até retornarem. As ruínas sabem, os mitos preservam, os símbolos gravados na pedra nos observam. E, quando combinados com a linguagem fria dos relatórios militares, eles contam a mesma história, menos uma história que os governantes modernos tentaram esconder, porque sabiam que, se revelada, mudaria tudo. A primeira conexão aparece na Suméria. Não porque seja o berço da civilização, mas porque, de alguma forma, os antigos sumérios sabiam coisas que não deveriam saber. Eles surgiram de repente, sem processo de transição, com escrita complexa, matemática avançada, astronomia detalhada e um conjunto de leis que só deveria existir milhares de anos depois. Nos tabletes de argila, surgem figuras aladas, seres que descem do céu em máquinas flamejantes, deuses que entregam conhecimento. O que antes era mitologia, agora, ecoa relatos contemporâneos de naves com propulsão antigravitacional, objetos que descem em espirais luminosas, entidades não humanas, compartilhando instruções. Os sumérios falavam dos Anunnaki, os aqueles que do céu desceram à Terra, e descreviam artefatos que lembram dispositivos tecnológicos. Cientistas modernos evitam essas discussões, mas arqueólogos independentes, cruzando textos antigos com relatórios de artefatos metálicos anômalos, notam paralelos preocupantes. O ponto mais intrigante é o mito sumério sobre o dilúvio. Eles descrevem a destruição de uma civilização avançada e a intervenção de seres celestiais para preservar a semente humana. Quando comparado com a narrativa platônica sobre Atlântida, o paralelismo é evidente demais para ser coincidência. Platão descreve Atlântida como uma civilização tecnologicamente superior, com máquinas voadoras, energia desconhecida e arquitetura geométrica, precisa menos e destruída de repente por forças que chamamos de naturais, mas que talvez tenham sido artificiais. A destruição de Atlântida, segundo Platão, ocorreu cerca de 9600 AC, código, período que coincide com eventos geológicos reais, incluindo o derretimento abrupto do gelo e impactos de cometas. Algumas teorias recentes sugerem que os visitantes do passado tentaram evitar a catástrofe, ou, talvez, permitiram que ela ocorresse após conflitos internos. A conexão entre Atlântida e os fenômenos modernos aparece em documentos internos da NASA vazados em 2024, mencionando estruturas geométricas impossíveis detectadas no fundo do Oceano Atlântico. A profundidade e o nível de erosão indicam uma antiguidade impossível para qualquer civilização humana conhecida. Os padrões de coluna e simetria lembram estruturas que vemos apenas em megálitos como Göbekli Tepe, as pirâmides egípcias e Stonehenge. Isso levou alguns pesquisadores a especular que os mesmos seres que entregaram conhecimento à Suméria e Egito foram os mentores de Atlântida, e que a queda dessa civilização causou um retorno à direita dos visitantes. No Egito, a história se torna ainda mais explícita. A engenharia das pirâmides, especialmente as câmaras de alívio e as dimensões matemáticas, sugere conhecimento avançado de geologia, astronomia e física. O alinhamento com Órion, as proporções baseadas no valor de π e o exato posicionamento nas linhas de campo magnético da Terra desafiam a lógica convencional. Alguns documentos vazados do AATIP mencionam que certos padrões de emissão eletromagnética captados em naves modernas são idênticos aos registrados no interior da Grande Pirâmide. Isso levantou a hipótese de que estruturas antigas eram na verdade máquinas, dispositivos ressonantes de comunicação ou energia menos construídas com auxílio não humano. É impossível ignorar as paredes de templos que mostram figuras segurando objetos semelhantes a lâmpadas, bobinas e dispositivos que lembram motores circulares. No templo de Dendera, as lâmpadas de Hathor são interpretadas como símbolos religiosos, mas quando engenheiros modernos simulam o diagrama, ele funciona como um circuito elétrico. A conexão cresce quando se nota que o formato desses dispositivos
se assemelha à estrutura de campo registrada nos WAPs do Pentágono, especialmente nos vídeos Gimbal e Go Fast. Coincidência? Ou vestígios de uma tecnologia compartilhada há milênios? Quando avançamos para a região dos Andes, encontramos outro mistério: Tiwanaku e Pumapunku, estruturas megalíticas com pedras cortadas em ângulos perfeitos, técnicas de encaixe impossíveis e superfícies polidas que parecem obra de máquinas industriais. Algumas das pedras possuem pequenas cavidades quadradas, alinhadas com precisão milimétrica, como se tivessem sido moldadas com lasers. Porém, a civilização que construiu essas obras não tinha metalurgia avançada. A única explicação plausível, oferecida por arqueólogos independentes e agora sugerida por análises feitas pelo AARU em rochas similares, é que uma tecnologia não humana foi usada, talvez baseada em vibração, ressonância ou manipulação molecular. Relatórios da Marinha dos Estados Unidos da América, vazados em 2025, mencionam variações gravitacionais anômalas registradas em zonas próximas a megálitos antigos. Isso sugere que os locais onde as civilizações ancestrais construíram seus templos e cidades eram escolhidos com base em propriedades energéticas do planeta, menos as mesmas propriedades que afetam o funcionamento dos WAPs. Na Índia, os textos védicos descrevem naves chamadas Vimanas, máquinas voadoras capazes de viajar entre mundos, emitir raios mortais, desaparecer no ar e mergulhar na água, menos o mesmo comportamento dos usos investigados pela Marinha Americana. Alguns trechos descrevem motores que utilizam mercúrio e energia de plasma, menos curiosamente, o mesmo tipo de emissão suspeita que aparece nos sensores infravermelhos dos vídeos da Marinha. Coincidência histórica ou descrição arcaica de uma tecnologia real? A peça mais impressionante dessa conexão surge quando analisamos como civilizações separadas por oceano, clima e língua representam sempre as mesmas coisas: seres alados, discos voadores, deuses, que descem do céu instruções para construir templos com geometrias perfeitas, ensinamentos sobre metalurgia e astronomia. No México, os deuses olmecas e maias descem em serpentes luminosas. No Japão, os Utsurubuni descrevem exatamente o formato de naves ovais registradas em radares modernos. Nas ilhas do Pacífico, a tradição de Nanmadol fala de pedras que flutuavam no ar, guiadas por visitantes celestes. Tudo isso poderia ser apenas mito, não fosse um detalhe: os registros militares modernos descrevem exatamente os mesmos fenômenos. Objetos que descem em feixes de luz, naves que flutuam sem propulsão, entidades de aparência humana e não humana, interferência eletromagnética, manipulação energética, padrões de vibração. Os arquivos da AARU mencionam algo que se tornou o ponto central dessa conexão histórica: padrões matemáticos encontrados em sinais eletromagnéticos emitidos por WAPs coincidem com proporções e constantes usadas na arquitetura antiga. As mesmas proporções vistas na Grande Pirâmide, em templos sumérios, em Pumapunku e no complexo de Teotihuacan. Isso significa que alguém menos, ou algo, deixou um código universal espalhado pela Terra. Um código que civilizações antigas compreenderam, que os modernos ignoraram e que apenas agora está sendo redescoberto. A hipótese mais ousada, discutida em círculos internos da NASA e do Pentágono, é a de que os visitantes não apenas estiveram aqui antes, eles nos ensinaram a construir as bases da civilização: agricultura, astronomia, geometria, metalurgia, escrita. Tudo teria sido implantado após catástrofes globais que eliminaram civilizações anteriores, como a Atlântida. É isso que aterroriza os governos modernos, porque, se for verdade, a humanidade não é dona de sua própria história. Somos beneficiários de um legado que não compreendemos e herdeiros de algo que não sabemos como usar. E então surge um último ponto, enterrado em relatórios confidenciais: os visitantes sempre retornam em ciclos. Os sumérios registraram. Os egípcios também. Os maias calcularam. Antigos povos do Ártico, Polinésia e África deixaram calendários alinhados com posições estelares. Eles sabiam que aqueles que vieram do céu voltariam quando certas condições fossem atingidas. Desde 1947, os avistamentos aumentam exatamente nas datas que esses calendários indicam. Desde 2004, as interações se intensificaram. Desde 2020, a atividade se tornou impossível de negar. Os governos sabem, as agências sabem, e os arquivos antigos já sabiam. As mesmas inteligências que caminharam com os sumérios, que ensinaram aos egípcios, que influenciaram os engenheiros de Atlântida e que moldaram os templos megalíticos, são as mesmas que aparecem hoje nos vídeos do Pentágono. O ciclo está se fechando. Os visitantes estão de volta, e desta vez, não há pedra suficiente para esconder o passado.